de Atos. Hoje nós estamos no capítulo 6, tá? E nós vamos falar hoje sobre a organização e a prática social da igreja. A organização e a prática social da igreja. Um assunto muito interessante, né? Bom, estamos aí com o irmão Carlos, Deus abençoe, bom dia, irmão Carlos, Madalena Menezes, bom dia também. O pessoal está chegando aí, Deus abençoe cada um em nome de Cristo, tá bom? Bom, vamos lá. Capítulo 6 de Atos. Aqui fala da instituição dos diáconos, né? Pelo menos é o que se entende, né? Que esse texto está falando da instituição, da criação do diaconato, tá? Nós temos vários livros que vão falar sobre os diáconos, por exemplo, Filipenses 1, etc., e outros livros vão falar sobre os diáconos. E as pessoas entendem, né? E eu acredito com muita razão que aqui está a origem, então, da instituição do diaconato, ou seja, desse grupo, né, de diáconos que trabalhava na igreja, tá bom? Então, aqui diz assim, o verso 1 do capítulo 6 aí, deixa eu dar sim, é isso mesmo. Naqueles dias, o texto diz assim, naqueles dias, nos dias, quais são naqueles dias? São os dias do início da igreja. A igreja teve várias perseguições e ela teve vários momentos ali onde os judeus prenderam os apóstolos, prenderam, soltavam. E então aqui diz assim, naqueles dias, quer dizer, do início da igreja primitiva, multiplicaram-se o número dos discípulos. Houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles, né, dos helenistas, estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Bom, uma coisa que aqui mostra é o seguinte: primeiro nós temos aqui dois grupos, né? Os helenistas, os judeus helenistas e os judeus, digamos, nós poderíamos usar o termo de hebreu, que no caso é tradicional, tá? Então, os helenistas, judeus helenistas falavam o grego, né? E os nomes naturalmente também eram gregos, tá? Ou seja, os judeus helenistas eram adeptos da cultura grega, né? E nós temos também os hebreus, né? Que são os judeus que não eram adeptos da cultura grega, né? Possivelmente falavam o hebraico, o aramaico, né? Basicamente isso daqui, tá? Em termos de diferença. Então nós temos esses dois grupos. E claro, né? Havia, né, as viúvas, né, desses dois grupos, né, helenistas e hebreus, né, na comunidade cristã, certo? Na comunidade cristã. E outro detalhe desse primeiro versículo é que nós observamos aqui que há uma distribuição diária, tá? Olha, distribuição diária de quê? Claro, de alimento, né? De ajuda social a essas viúvas da comunidade, tá? Muito bem, ficou claro aqui então, né? Então começou a ter o quê? Problema, porque os hebreus, os judeus hebreus, os cristãos judeus hebreus, eles davam prioridade às viúvas hebreias, né? Ou seja, da comunidade, na comunidade davam mais atenção às viúvas dos hebreus e não a viúva dos helenistas, né? Dos judeus gregos, digamos assim, né? Elas eram esquecidas, essas viúvas dos helenistas. Então, começou a ter um problema ali, né? Na verdade, uma divisão, né? Ali dentro da comunidade cristã. E, de certa forma, alguém levava vantagem. Quem levava vantagem era a viúva dos hebreus. Como resolver esse problema? Porque, e também é importante colocarmos aqui que, pelo que nota-se no texto, havia essa distribuição diária. Ou seja, diariamente as pessoas eram ajudadas, havia uma ação social, né? Digamos assim, né? A prática social da igreja aqui.
Bom, como resolver o problema? Porque o problema não é detectar um problema, é como resolvê-lo. O grande problema nosso não é resolver, não são os problemas, são como resolvê-los, né? Às vezes nós não conseguimos resolvê-los adequadamente, coerentemente, sabiamente, tal. Mas aqui os apóstolos tiveram uma ideia sábia, né? E tal. Porque eles não podiam cuidar disso. Olha bem, o verso 2 diz assim, eu estou em Atos 6, agora 2. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos, comunidade dos discípulos, legal, né? Dos crentes, né? E disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas, né? Então, olha bem, não é razoável, os 12, né, falando com a comunidade cristã, eles dizem assim, não é razoável a gente abandonar o estudo da palavra, quem estuda a palavra, ou quem tem a responsabilidade de ensinar a palavra, sabe muito bem que ensiná-la não é nada tão fácil assim, né? É preciso muita dedicação, muitos estudos, né? Diariamente. Eu me dedico, posso dizer, horas e horas diárias ao estudo da palavra, né? Aos estudos diversos. Não tem como ser diferente, tá? Para alguém que quer realmente falar, pregar, né? Sei lá, é preciso pesquisar, é preciso analisar. Então, os apóstolos precisavam desse tempo, né, para se dedicar à oração, né? E a palavra, né? Claro, lógico. Mas como que eles iriam fazer isso? Como eles iriam fazer isso? Eles teriam também que cuidar da área social, né? Então, a conclusão que eles chegaram é simples, não dava para eles cuidarem, né? Porque uma comunidade cristã realmente tem o líder dela, o guia do rebanho, que é o pastor e tal, pode ser outros títulos também, mas ali... ele precisa se cuidar da palavra de Deus e tem que ter pessoas, tem que delegar poderes a outras pessoas, né? A igreja normalmente tem isso aí, deve ter isso mesmo, tá? É uma organização básica, né? Então, o que está acontecendo com a igreja aqui é uma organização básica, é ver uma necessidade, criar um grupo para cuidar daquela situação. Então, o que os apóstolos tiveram a ideia? Não, olha bem, nós precisamos de um grupo, nós precisamos de pessoas que cuidem dessa situação social, da comunidade cristã. Tá? Precisamos de alguém. Então, é isso que está acontecendo aqui. Então, os 12 convocaram a comunidade, uma questão aqui bem democrática, né? Dos discípulos, e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus, né, para servir às mesas. Servir às mesas realmente está ligado à questão de distribuição de alimentos, né, para as mesas das pessoas, né, e é claro, com foco nas pessoas necessitadas, como no caso as viúvas e tal. Então é isso aí, eu acho que está dando para entender. O verso 3 diz assim, mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação. Olha a qualidade desses homens. 7 homens de boa reputação, quer dizer, esses homens tinham que ser pessoas de bom exemplo, né? Uma vida exemplar, né? Cheias do Espírito Santo, né? Pessoas realmente devotas a Deus, consagradas a Deus, e de sabedoria. Automaticamente entende-se que quem teme o Senhor, busca o Senhor, ou na linguagem do Novo Testamento, alguém que seja cheio do Espírito Santo, ele terá a sabedoria do Espírito Santo, né? É lógico, né? Então, cheias do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Qual o serviço? Cuidar das mesas, distribuir alimentos, né? Ver a necessidade das pessoas. Então, aqui então entende-se que é criado um diaconato, ou seja, o grupo diaconal da comunidade cristã. Infelizmente hoje, os diáconos fogem da sua função. Os diáconos, eles não foram criados para cuidar da mesa de salário do pastor, os diáconos não foram criados para poder
distribuir ceia, ainda que isso aconteça, mas não foram criados para isso. Os diáconos, o grupo diaconal, os diáconos eles surgiram e com a ideia simples de atender a comunidade, a sociedade, a comunidade cristã em suas necessidades, ou seja, é a prática social da igreja. Os diáconos existem para isso. Infelizmente, a maioria das igrejas parece que não entendeu isso, né? Eu só tenho uma igreja que eu fui, e nessa igreja tinha sim uma sala dos diáconos. Essa sala era uma dispensa de alimentos, tipo um escritório deles, e eles distribuíam alimento para a comunidade cristã daquela determinada igreja lá e para a necessidade de outras pessoas que chegassem na igreja. Quer dizer, o grupo diaconal daquela igreja, que eu estou falando aqui, não vou falar o nome, mas de tal igreja, fazia um trabalho realmente social, né? Como está aqui na origem, né? Como está na origem. Então, infelizmente, nem todas as igrejas, na verdade parece que a maioria não entendeu isso e não foca nisso, e os diáconos ficam restritos muitas vezes a cuidar de coisas que não né? Pelo menos não biblicamente, né? Não está ligado à função ou serviço deles, e deixam de fazer exatamente cuidar das pessoas, cuidar dos necessitados, etc, etc, etc. Lamentavelmente. Mas, de qualquer maneira, o importante para a gente aqui é entender que nós estamos aqui numa organização, né? A igreja está se organizando e fica bem claro aqui também a prática social da igreja, tá bom? É isso que é importante para a gente aqui. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram aí os nomes daqueles que foram eleitos, né? Estevão foi eleito, cheio do Espírito Santo, né? A gente já sabe que Estevão vai morrer logo depois, morto, né? Será executado, né? Assassinado, pode-se dizer. Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, tal. Então aqui são judeus, pelo que dá a entender pelos nomes, são helenistas, e tem até um prosélito aqui, que é um convertido ao judaísmo, que aqui o nome dele é Nicolau, tá bom? Então é isso daí, apresentaram-nos perante os apóstolos, e esses orando lhes impuseram as mãos, né? Como acontece quando alguém é consagrado a um determinado ministério, os pastores reunidos colocam as mãos, né? Estendem suas mãos e oram pela pessoa que está sendo consagrada ao tal ministério. Bom, é isso daí, basicamente isso daí. Aqui é a organização e a prática social da igreja. Esse texto mostra a organização, criando aí o diaconato, né? Pelo que entende-se, e também a prática social, mostrando que a comunidade cristã se preocupava sim com as pessoas necessitadas, né? Como as viúvas, etc, etc. No mais, é isso aí. Bom, Deus abençoe. Que a igreja agora, visa isso, realmente se preocupe com a prática social, né? Ajude as pessoas, especialmente aqueles que são da comunidade da fé. Muito bem, Deus abençoe. Vamos aqui ver rapidinho quem está conosco. Irmã Luzia, Deus abençoe grandemente. Giselda, Deus abençoe. Rosângela, Gabriel Dias, Deus abençoe. Alexandre Rangel, Deus abençoe. Irmão Armando Gomes, Deus abençoe grandemente. Sempre pessoas com a gente aqui de São João do Paraíso, pessoas também de Itaperuna, pessoas de Macaé, de Rio das Ostras, pessoas do Rio de Janeiro, né? Graças a Deus, sempre pessoas conosco. Deus abençoe grandemente a vida de cada um, em nome de Jesus Cristo, tá bom? Vamos orar ao Senhor neste momento. Se essa palavra te abençoou, e você pode compartilhar, pode marcar pessoas, e no mais, Deus abençoe em nome de Cristo, tá bom? Vamos orar. Deus, muito obrigado, estamos em Tua presença mais uma vez. Nós louvamos o Teu nome, nós exaltamos o Teu nome, te agradecemos, ó Deus, pela instituição dos diáconos, como aqui no capítulo 6 parece referir-se. Muito obrigado, Senhor, por esse grupo, e que a igreja possa se importar, possa se preocupar com a prática social, que ela possa ser basicamente organizada,
conforme diz a tua palavra, e que ela possa praticar o social, ajudar os necessitados da sua comunidade e até da comunidade de forma geral. Em nome de Jesus Cristo, nós louvamos o teu santo e glorioso nome, te agradecemos por essa oportunidade aqui, e queremos colocar em tuas mãos mais uma vez a vida do irmão Orsai. Ele precisa de ti, ele depende de ti. Eu o coloco em tuas mãos, Senhor. Abençoe grandemente a vida dele, Senhor. Que ele seja curado em nome de Jesus. Abençoe a vida de cada irmão, de cada irmã, de cada família que está ouvindo ou pessoas que ouvirão esta palavra. Em nome de Jesus, muito obrigado. Abençoe o nosso querido e imenso Brasil. Abençoe essa grande nação. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus abençoe, meu amado, minha amada. Deus abençoe em nome de Jesus. Amanhã, 8 da manhã, se Deus quiser, estaremos aqui. Grande abraço para todo mundo. Fique com Deus.